Você sabia que as nossas emoções, junto com o nosso conhecimento ou falta de conhecimento, junto com a nossa história, tudo isso combinado influencia diretamente na tomada de decisões financeiras? E decisões financeiras não são só aquilo que a gente compra, aquilo que a gente investe, mas também aquilo que a gente gasta, desperdiça, o jeito que a gente se organiza financeiramente. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Ah, e essa é a caneca que eu ganhei da Fabiana Máximo. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Para quem está voltando, receba também as boas-vindas. E bora começar uma fase no canal um pouquinho diferente. Porque aqui a gente fala sobre arte, cultura e comportamento, ou seja, eu sempre mesclo psicologia analítica de Carl Gustav Jung com algumas análises de arte, de música, de livros e falo também diretamente às vezes sobre os próprios conceitos da psicologia analítica. Mas, como eu estou finalizando, finalmente, a minha pós em psicologia financeira, finanças comportamentais e se tudo der certo eu concluo ela logo. Eu quero trazer para vocês também um pouco desse aprendizado que eu tenho tido nessa pós-graduação, mas também sinalizar algumas questões que a gente já vem observando há bastante tempo, porque eu estudo, o comportamento financeiro há bastante tempo. Desde lá do meu começo de carreira, lá nos começos dos anos 2000, eu já tenho até um artigo publicado numa revista e tudo mais, na verdade numa jornada de pesquisa, esse artigo publicado sobre a questão do dinheiro. E é algo que sempre me chamou muito a atenção. Por quê? A gente associa muitas vezes o dinheiro diretamente com o sucesso profissional ou vice-versa, essas coisas não necessariamente estão atreladas. Mas eis que eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro. Tem aqui no canal um vídeo sobre o review, com um review do livro da Nath Finanças, que é uma youtuber que vai falar sobre organização financeira para pessoas de baixa renda. Eu acho isso bem interessante porque muitas vezes a gente acaba mirando nos que estão falando para público de alta renda, a gente tenta adaptar a nossa realidade e aquilo não se encaixa. E esse é o primeiro contrato que eu quero fazer aqui com vocês que estão assistindo esse vídeo. O primeiro deles é: o que serve para uma pessoa não necessariamente serve para você, ou para mim, ou para ele, ou para ela, ou para qualquer pessoa. Por isso que toda vez que a gente estiver assistindo um canal sobre finanças, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está vendo. Por quê? Segundo ponto importantíssimo, contrato que eu vou fazer aqui com vocês. Assinando esse contrato aqui, tô ciente. Qual que é o contrato? Tô ciente, Rodrigo. Tô ciente de que meritocracia não funciona. E o que é meritocracia? Este canal é contra a meritocracia. Meritocracia é aquele pensamento de que basta se esforçar que você consegue. Então, muitas vezes é aquela romantização toda de uma situação social muito difícil, porque um fulano, uma pessoa conseguiu, então tem-se por base que todos conseguiriam, e a gente sabe que a vida não funciona assim. Ah, mas o fulano conseguiu, pegando 4 horas de condução para ir trabalhar e 4 horas para voltar, ele conseguiu tal feito na vida. Ele é exceção. Não significa que todos têm que ser dessa forma. E porque ele teve essa vida sofrida, a gente não precisa que todos os outros tenham também essa vida sofrida. Vamos pensar um pouquinho. Então, por isso que a gente cai por terra, a gente tira esse discurso de meritocracia. Não funciona dessa forma. Basta esforço? Sabemos que não. O esforço é necessário? Sim. O resultado é garantido? Não. Mas a gente está junto no mesmo barco e a gente vai para lá, certo? Então, primeira coisa é: o que serve para um não necessariamente serve para todos. E a segunda coisa é: a baixa meritocracia. Combinado? A partir daqui, a gente segue o nosso vídeo. A psicologia financeira, ela diz respeito à nossa tomada de decisões. O que influencia na nossa tomada de decisões? E aí a gente pode pensar nas heurísticas, que são atalhos que a gente acaba tomando com base em experiências anteriores para tomada de decisão. E também essas heurísticas, elas são influenciadas por vieses cognitivos. O que são esses vieses cognitivos? É quando dá ruim, é quando eu tenho uma questão que vai me atrapalhar nessa tomada de decisão. Porque a heurística não necessariamente ela é algo ruim, apesar de ser um atalho. Mas se a gente não prestar atenção, às vezes a gente acaba dando com os burros na água. Então, a psicologia financeira ela vai basear muito da sua questão na tomada de decisão, em como que a gente lida com o dinheiro, quais são os nossos medos, quais são os nossos receios, quais são as nossas expectativas.
E aí, a partir disso, a gente tem uma série de desdobramentos para o planejamento da construção do patrimônio, da riqueza, né? Porque muitas vezes a gente confunde também o patrimônio com ser rico, construir um patrimônio com ser rico. Não necessariamente quem tem um fluxo de caixa grande, né, ganho bastante dinheiro, ou seja, eu ganho, sei lá, para a nossa realidade hoje de 2023, sei lá, ganho 20 mil, 30 mil, não necessariamente essa pessoa é rica, ela pode ter esse dinheiro e gastar muito, mas ela não tem patrimônio, ou seja, ela não tem riqueza. Ela só está com um fluxo de caixa muito grande. E se ela não souber utilizar esse dinheiro a favor dela mesma, ela pode quebrar, e pode quebrar bonito. Lembrando que a importância não se dá inicialmente no valor que se recebe, mas em como a gente organiza esse dinheiro. Porque a gente pensa num tripé quando a gente fala de psicologia financeira, né? A gente pensa em gastar menos ou poupar mais, né? Gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Né? Esse investir melhor também é poupar mais. É que a gente aqui no Brasil, a gente tem a poupança, que os especialistas dizem que não é a melhor forma, né? O melhor lugar para se guardar dinheiro, porque ele não corrige com as taxas tal qual outras opções que o mercado tem. Mas a gente às vezes não sabe disso. Então a gente vai criando na nossa cabeça, né, uma mentalidade sobre o dinheiro, sobre o funcionamento do dinheiro, porque muitas vezes a gente não tem o que? Informação. Por quê? O gerente do banco liga pra gente, alguém liga pra gente e fala assim: olha, coloca o seu dinheiro, eu tô vendo que você tem dinheiro aqui, coloca em tal lugar. Mas será que aquele lugar é o melhor pra gente? Ou é o melhor pro banco? Ou o melhor para quem está vendendo aquele serviço? Por isso que a informação é extremamente necessária. Por isso que se apropriar desse conhecimento também é necessário. A gente pode ter sim um gestor do nosso dinheiro, para quem tem mais dinheiro, a gente pode ter sim um gestor, mas é importante a gente também saber como que funciona, quais são as taxas, que taxas são essas, para quem que eu estou pagando, né? Porque muitas vezes a gente pode, inclusive, eliminar taxas que a gente está gastando, né? Recentemente a Nath Finanças orientou aí bastante pessoas, não só a Nath Finanças, como outros influenciadores também acabam falando sobre a taxa do banco, que não necessariamente a gente precisa pagar aquela taxa do banco, porque todo banco, por lei, tem uma cesta de serviços que é zero custo. E às vezes a gente não sabe disso e a gente fica pagando. E aí se a gente puxa o extrato, né, do que a gente utilizou, a gente não utilizou um item daquilo que aquela cesta coloca. Então, por exemplo, sei lá, você tem direito a 10 TEDs e 8 DOCs por mês. E tantos talões de cheque. Ninguém usa mais TED, ninguém usa mais DOC, ninguém usa mais talão de cheque. A gente usa mais Pix, né? Então, assim, será que aquela cesta que eu estou utilizando é a melhor? Só que às vezes a gente tem até receio, né? A gente tem medo de olhar para aquele extrato. Quem aqui, né? Deixa aqui nos comentários. Quem aqui recebe a fatura do cartão de crédito e olha item por item do que está escrito ali naquela fatura? Muitas vezes a gente olha, vê o valor, tá dentro de um valor. Ah, é mais ou menos isso mesmo que eu gastei. Vai lá e paga sem olhar. E aí a gente percebe depois, se a gente vai fazer uma avaliação mais a fundo, né? A gente percebe o quê? Nossa, cobraram 2 vezes a mesma taxa. Aconteceu recentemente com 2 pessoas que eu conheço que assinam um serviço online, não é de streaming, é um serviço profissional de uma plataforma e cobraram 2 vezes. Só que cobraram em janeiro e a pessoa percebeu isso em maio. Né? Então, quantas vezes a gente ignora porque a gente faz vista grossa porque aquilo está parecendo lógico? Isso faz parte do comportamento financeiro. Também faz parte do comportamento financeiro aquela ideia de que, nossa, eu vou economizar, não vou gastar nada, então eu vou comprar o mais barato. Será que o mais barato é o melhor a longo prazo? A gente, de repente, pode fazer um paralelo com roupas. Quantas vezes uma roupa mais barata, se eu lavar ela, quantas vezes ela dura? Quantas lavagens ela resiste? E outra que é um pouco mais caro, quantas vezes ela resiste? Tá certo que às vezes isso cai por terra, né? Porque às vezes o mais barato é melhor do que o mais caro, a gente sabe disso. Mas para isso a gente precisa o quê? Avaliar, enfrentar. Só que a gente faz o quê? Prefere nem ver. Eu acho engraçado, né, o mundo do Twitter. Me segue lá no Twitter também, enquanto existir Twitter, né? Porque parece que o Twitter daqui a pouco já deixa de existir, tem outras redes sociais chegando. No Twitter rolou um tempo atrás uma coisa assim: Nubank, que Deus lhe pague porque eu não tenho dinheiro. Ou então assim, o pessoal pega muito no pé do Nubank, né? Nubank, se eu desinstalar o aplicativo, eu desinstalei o aplicativo e a fatura continua vindo.
que é uma brincadeira, ou seja, o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa brincadeira mostra o que pra gente? Que ali é uma brincadeira, óbvio, mas mostra o quê? Que muitas vezes o nosso comportamento é exatamente esse. Chega a fatura, eu nem abro. Quem é da época da fatura por correio sabe do que eu estou falando. Abre, só vê o valor, paga, ou então vê o código de barra, guarda em qualquer lugar, não sabe onde está essa fatura, pede por SMS, abre o site, vê o código de barra e nem vê o demonstrativo. E quando a gente não vê o demonstrativo, o que acontece? A gente se desorganiza porque a gente vai fazendo parcelamento, né? O parcelamento mágico, né? Então, nossa, tá R$1.000, vou dividir sem juros em 10 de 100. Maravilha. Daqui a pouco eu vou juntando outro parcelamento, outro parcelamento, outro parcelamento e eu não sei no que eu gastei tanto dinheiro, por que veio tão alto e de repente eu não consigo mais honrar aquele cartão de crédito. Aí, ou eu entro em dívida, por quê? Cartão de crédito tem uma coisa, né? Já falei aqui no canal, vou repetir. Apesar de ser crédito e eu poder estar com ele em dia, cartão de crédito é considerado dívida, porque é um empréstimo do banco ou da financeira que fornece aquele cartão de crédito para a gente, na condição de que ela espera que a gente um dia vá pagar. Então é um empréstimo mesmo que esteja em dia, é uma dívida mesmo que esteja em dia. Então a gente precisa se conscientizar dos nomes das coisas, de como funcionam as coisas. Hoje em dia tá essa coisa, né? Vamos fazer pontuação, vamos não sei o quê, mas qual que é o impacto disso no nosso dia a dia? A gente está sendo prudente e aí a gente tem o quê? Alguns vieses, né? Lembra aqueles vieses cognitivos? Eles influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. E a gente pode falar o quê? Por exemplo, o viés de confirmação, né? Que é, as pessoas têm uma tendência natural a confirmar suas crenças existentes. Eu consigo pagar, né? Porque mês passado veio de última hora um dinheiro, né? O meu cliente pagou de última hora, para quem é autônomo, por exemplo, veio, então, mês que vem eu vou conseguir pagar também, e outro mês também. Aí você vai assumindo algumas posturas que você pode dar com os burros na água, né? Principalmente quem é autônomo ou quem tem emprego fixo, né? Muitas vezes não conta com a demissão. Mas eu sou estatutário. Lembra na pandemia, lá no começo, quando as pessoas começaram a ganhar tantos por cento a menos para trabalhar tantos por cento a menos também? Isso teve um impacto no salário de todo mundo. Não era meio que opção, né? Muitas empresas fizeram isso compulsoriamente. Então, olha quanta coisa vai influenciando na nossa tomada de decisão, na nossa vida financeira, a gente nem percebe, né? Eu não gosto de falar de política. Beleza, mas é preciso. É preciso compreender sobre política, é preciso compreender sobre as questões. Eu não estou falando de partidarismo. Partidos ajudam a compreender, mas os movimentos políticos são extremamente necessários que a gente compreenda. Por exemplo, a taxa Selic, que é uma taxa de parâmetro para a gente saber, né, alguma movimentação, alguma atualização financeira. Onde que é essa taxa Selic? Vou deixar de lição de casa aqui para vocês. Procurem no Google, aqui no YouTube. Taxa Selic e finanças. Onde que essa taxa Selic ela é aplicada e você não sabe? Vou deixar de lição de casa, porque aqui a gente gosta de dar lição de casa também. Lembrando, o que serve para um não serve para o outro, então todos os canais de YouTube que vocês forem passear por aí, um olho no peixe, outro no gato, porque tem gente com muita solução mágica e tem gente que está falando para pessoas muito ricas e isso não se aplica a pessoas muito pobres ou pessoas que estão em dívidas, porque outro dia eu assisti um vídeo que o rapaz falava assim, quer fazer renda extra? Vai trabalhar no buffet, paga R$150 a diária. Eu pensei, qual buffet está pagando isso? Porque eu vejo por aí R$50, R$60, quando muito estourando um buffet bacanudo, às vezes R$100. Então assim, você escuta o galo cantar e não sabe onde. E a gente fica naquela baixa autoestima porque não consegue, mas o cara lá falou que conseguiu, porque a vida do cara foi assim. Então a gente não pode tomar por base a vida do outro para nossa vida, tá? Então presta atenção. Eu gosto de alguns canais aqui no YouTube. O da Nath Finanças, gosto do Me Poupe da Natália Arcuri, gosto muito do Você Investidor, gosto muito do Primo Pobre, gosto desses. E tem um canal que eu acho sensacional, que é Diarista Investidora. Eu vou botar todos esses links aqui também para vocês, porque são canais que eu costumo consumir, que eu costumo assistir, aprendo bastante com esse pessoal, não estou ganhando nada para isso. Agora, se eles pisarem na bola, gente, pode cobrar deles, não de mim não, tá? Porque eu não tenho parceria com nenhum deles, então
presta atenção no que eles estão falando, aprendam bastante coisa, tá bom? Vamos lá. Esse viés de aversão à perda que a gente pode falar agora é o quê? Às vezes eu tenho medo de perder, então eu não arrisco, porque todo investimento é risco. Existem investimentos que são mais seguros do que outros. Rodrigo, mas você já está falando de investimento? Sim, meu bem. Porque quando a gente vai construir a nossa reserva de emergência, isso não deixa de ser um tipo de investimento. A gente vai construir a nossa reserva de emergência como e onde? A gente tem que buscar o lugar mais seguro para deixar, né? Algumas pessoas colocam isso no Tesouro Direto, que tem até um valor que é viável a gente deixar no Tesouro Direto, né? Mas também tem outras opções, como alguns tipos de CDBs, né? Que são CDBs? Procurem por aí. Como construir a reserva de emergência. Dentro desses canais que eu sugeri, eles acabam tendo vídeos sobre reserva de emergência. Tá? Então procura entender como que são as reservas de emergência, quais são as opções de reserva de emergência e o porquê a reserva de emergência, Rodrigo. Olha onde entra o comportamento financeiro aqui também. Reserva de emergência. Construir lá minha reserva de emergência aqui. Teoricamente é de 6 meses a 12 meses do custo médio de vida que a gente tem. Não é o que a gente ganha de salário, mas o tanto que a gente gasta. Sei lá, eu ganho 2.000, mas por mês eu gasto 1.500. É 6 vezes 1.500 ou 12 vezes 1.500. O pessoal fala que é interessante deixar aí 12 meses de reserva de emergência. Esse dinheiro vai ficar lá? Eu vou mexer? Não vou mexer, a menos que eu tenha o quê? Uma emergência. Rodrigo, o sapato entrou em promoção. É emergência? O que você acha? Rodrigo, meu celular caiu na chuva. É emergência? Depende do celular, né? Se eu for comprar um que tá dentro das minhas posses, sim. Agora, se eu me encantar com o status de ter aquele celular maravilhoso, número 27, número 30, da maçã, não sei o que, talvez não esteja dentro da emergência, né? Aí a gente cai o quê? No status quo, que é o quê? A gente ficar nessa prisão ao que a gente valoriza, nesse status, né, de que às vezes é mais importante a presença que aquilo me traz, a satisfação social que aquilo me traz, do que de fato o valor real que aquilo me traz, a utilidade que aquilo me traz. E a questão do viés do status quo também é: eu preciso mudar, mas não quero mudar, eu estou preso aqui nessa situação e não tem nada que me faça mudar. Né? Porque tá desconfortável? Tá. Mas ao mesmo tempo tá confortável? Tá também. Então eu fico o quê? Esperando a vida mudar, a vida me trazer. E a vida vai me trazer? Nem sempre, tá? A gente acaba às vezes vivendo uma vida provisória. Então todas essas questões assim que a gente vai estudando na psicologia financeira, claro que tem essas e muitas outras, né? Como por exemplo, a gente se sentir muito confiante na hora de fazer um investimento. Nossa, meu amigo falou que investir em tal ação é bom. Será? Você estudou para isso? Será que ele estudou para isso? De repente é bom para ele e para a gente. E o que aquela ação vai trazer para a gente? Porque se a gente está pensando em construir o quê? Uma renda passiva lá na frente, por quê? A independência financeira, ó, um conceito importante. A gente fala assim: eu quero independência financeira. A independência financeira não é só pagar as próprias contas. A independência financeira é você viver de renda passiva. Ou seja, eu construir um patrimônio que os juros dele, o retorno dele, me pague as minhas contas sem eu precisar trabalhar. Isso é a construção, às vezes, de uma vida quase toda. É o que? Uma preparação para a aposentadoria, né? E aí a gente começa a pensar no plano sucessório, tem todo um desdobramento a partir daí, né? Mas, veja, às vezes a gente tá ali, a gente tá querendo aprender. Aí meu amigo fala assim: vamos comprar e vamos vender. Às vezes, quem fica comprando e vendendo cai com os burros na água. Tem os traumas. Às vezes tem familiares que passaram por isso. A gente evita querer saber de mercado de ações porque a gente vivenciou um trauma lá atrás. Ou a gente mesmo ou algum familiar. Então a gente começa a entender o quê? As questões comportamentais. O medo, a aversão à perda, né? A ancoragem também, que é um viés cognitivo, que é: eu me apeguei naquela informação e nunca mais vou largar dela, como se ela nunca mais fosse mudar. E não, a gente precisa pensar. E a gente tem os perfis do investidor, que vai investir tanto em renda fixa, tanto em renda variável, né? É o perfil de cada um, né? Porque renda fixa é mais seguro, teoricamente.
A gente precisa entender quais instituições oferecem seguros e tudo mais para que aquilo seja de fato seguro, né? A gente sabe que existe aí todo um caminho. Porém, renda variável também é necessária para a carteira, mesmo para quem é o perfil mais conservador de investidor, porque a renda variável ela permite que você alavanque um pouco mais a sua riqueza, o seu patrimônio. Porém, colocar tudo lá, a gente pode perder muita coisa, porque ela é variável. Então, percebe como a gente vai trabalhando toda essa compreensão, ampliando o nosso conhecimento, que vai influenciar diretamente na nossa tomada de decisões? Aí que é uma outra coisa também relacionada à psicologia financeira, comportamento de rebanho. Muitas vezes um grupo inteiro vai para aquele lugar e a gente pensa assim, eu vou ali também. Será que é o melhor lugar para mim? Né? Porque para aquelas pessoas, quer ver um comportamento de rebanho que aconteceu recentemente na internet? Eu vou botar um dedo na ferida aqui. Fizeram um levantamento estatístico lá numa planilha, porque as pessoas acham que a vida é uma planilha. A vida não é planilha. A planilha muitas vezes ajuda, mas não necessariamente a tomada de decisão vai ser baseada com cálculos da planilha ali. E eu te falo, para algumas pessoas, para alguns influencers, tem vídeos por aí. Não more em casa própria, alugue, more de aluguel. Porque fazendo a conta, não sei o que lá. Mas e quem quer ter a casa própria? Mas aí não sei o que. Tá, mas se a gente parar para pensar, além do sonho de cada um, e a gente pode sim conquistar o sonho que a gente quer, então se a gente quer ter uma casa própria, vamos ter a nossa casa própria, e dane-se o influencer que disse ao contrário, mas a gente começa a compreender o quê? Que existem realidades diferentes. De repente, para quem tem um certo valor de patrimônio, morar em casa alugada ou casa própria, tanto faz por conta de manutenção, por conta de não sei o que, de não sei o que lá. Mas de repente, quem não está nesse patamar, a casa própria faça mais sentido, porque pode ter medo de não ter onde morar, né? Vamos pensar no começo da pandemia, quantas famílias foram parar na rua porque perderam o emprego. E a gente sabe disso, a gente observa isso, por exemplo, aqui na Grande São Paulo. Quantas pessoas foram morar na rua ou em situações muito precárias por conta disso, perderam suas casas. Então vamos pensar que não necessariamente, né, o que serve para um serve para outro. Como é importante a gente olhar para a nossa realidade. Mas não, a gente às vezes está o quê? Mirando no outro, no que o outro está falando que é bom. Porque a gente o quê? Delega para o outro. Vamos o quê? Se apropriar. Lembrando, a gente tem que ter o quê? Autonomia. A psicologia financeira, ela busca o quê? Autonomia na tomada de decisões, porque os vieses cognitivos, eles levam a gente a tomar decisões sem a gente perceber, porque a gente está o quê? Influenciado por esses vieses, que a gente às vezes não tem consciência, né? Essas heurísticas, que são esses atalhos, que são assim, entendi, assim a gente toma essa decisão, ela é influenciada. É como se a gente colocasse um óculos que estivesse sujo, ou faltando uma lente, ou com a lente errada pra gente, né? Então os vieses são como se fossem essas lentes erradas que nos levam a tomar decisões, só que erradas. Só que nem sempre a gente está o quê? Consciente disso. Porque parece que a tomada de decisão às vezes ela é consciente. Não, muitas vezes a gente toma inconscientemente. Uma questão também da psicologia financeira é a gente entender o planejamento financeiro, como que a gente lida com o próprio planejamento financeiro, com o próprio orçamento, né? Com o orçamento pessoal e profissional, que muitas vezes se mesclam para quem é autônomo. Às vezes a planilha de um autônomo ela é mesclada com a profissional, né? A planilha pessoal é mesclada com a profissional. Isso acaba tendo o quê? Algum problema, porque a pessoa tá entrando dinheiro, ela já tem que pagar a conta, porque está correndo contra o relógio, contra a data limite para pagar a conta. Ela não consegue juntar um dinheiro como autônomo, pessoa única, né? Não como uma microempresa. Ela não consegue juntar dinheiro para tirar um prolabore para si mesma. Ela precisa juntar esse dinheiro para ter as retiradas no mês, né? Mas o que acaba acontecendo no dia a dia? O desespero, porque a gente está lidando com uma realidade social que é diferente do cara que ganha rios de dinheiro e consegue fazer isso. Quem não ganha rios de dinheiro precisa lidar de uma outra forma. E aí a gente para e pensa, como que eu funciono no registro das minhas finanças? Às vezes tem gente que vai no caderninho, registra no caderninho, tem gente que vai no bloco de notas, tem gente que vai no aplicativo.
O importante é a gente encontrar um meio de ter o quê? Uma aderência a esse registro. Eu, Rodrigo, consegui utilizar de uma maneira gratuita através do Google a planilha do Google Docs. Hoje eu uso o Excel, né? Mas antes eu comecei no Google Planilhas, né? Na planilhas do Google, a fazer o meu orçamento pessoal, mês a mês. Consegui. E tô aí, acho que há 3 anos já fazendo planilha diariamente. Eu consegui fazer isso. Então, minha planilha, ela entra, se eu gasto R$ 1 em dinheiro em espécie, eu discrimino lá, eu coloco nessa planilha. E tem que bater com o saldo de caixa que eu tenho. Se eu gasto 10 centavos, a mesma coisa. Se eu gasto R$ 15 no débito, num banco X, eu vou lançar isso e vai ter que bater o saldo lá com o banco X e com o banco Y também, porque eu tenho mais de um banco, né? Então eu montei essa planilha dessa forma, para quê? Para poder visualizar. Mas ela atende à minha necessidade e muitas vezes a gente, por não conhecer ou não se permitir se lançar para essa realidade das planilhas, por exemplo, ou de outra forma de registro, a gente acaba buscando modelos prontos. Eu sou autônomo, eu não ganho uma vez por mês, nem 2 vezes por mês. Eu tenho pacientes que me pagam dia 2, dia 3, dia 10. Às vezes 4 pacientes pagam no dia 10, às vezes nenhum paga no dia 11, e assim vai. Então, como que eu solucionei essa questão? Porque se você pegar as planilhas, está lá escrito assim, salário mensal. E aí, como que você resolve isso? Eu falei, eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada. Então, eu coloquei 31 dias, né? Porque tem mês que tem 28, mas tem mês que tem 31. Então, a planilha é a mesma para todos os meses, só vou atualizando conforme o mês novo. Eu preencho uma planilha nova a cada mês, mas é a mesma. E aí eu tenho uma função no Excel ou no Google que chama assim, Soma C. Então você coloca o dia 1, aí do lado tem o valor que entrou, e aí do lado tem uma abinha que é o tal do Soma C, a gente seleciona lá qual banco que entrou, e isso vai acumulando lá. E no final do mês eu sei o salário que eu tirei no mês todo, ou toda a entrada de consultório que entrou ali, né? Porque ele vai somando todos esses valores, porque tem paciente que me paga por um banco, tem paciente que me paga por outro, tem paciente que me paga em dinheiro, né? Então tudo isso eu vou somando ali, só que de 1 a 31, porque se eu ficar somando, esperando o final do mês para somar e lançar, eu não vou fazer isso, então eu vou lançando diariamente. Só que eu não recebo só de consultório, né, gente? Eu recebo também de curso que eu dou, grupo de estudos. Sabe aquele Pix que a gente vai no restaurante e fala assim, eu pago a conta, depois você me faz o Pix? Então, sei lá, eu paguei, deu R$ 50 a conta. 25 meu, 25 do meu amigo. Aí ele fala, depois eu te faço o Pix. Eu vou lançar lá na minha planilha R$ 50 de restaurante, mas depois, quando ele me pagar os 25, eu vou lançar nas outras entradas, nas outras receitas. Então eu tenho a principal lá em cima no topo, que é tudo de consultório, e curso, grupo de estudos, Pix que eu recebo, rendimento que cai na conta corrente, por exemplo, de ação, né? Quando a gente compra ação, ela vai rendendo, entra por ali também. Então a gente começa o quê? A mapear todas as nossas entradas. Porque a gente vai fazendo o quê? Um diagnóstico das nossas finanças, a gente vai compreendendo onde está entrando dinheiro, onde está saindo dinheiro. Por que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso? A pandemia, ela trouxe para mim uma confusão na data de pagamento de contas. Eu conseguia, por estar no começo lá no consultório, eu sempre associava dia tal, é tal conta, tal conta, tal conta. Com a pandemia, eu me desorganizei no calendário. A gente às vezes não sabia direito que dia que era, nem sempre tinha atendimento, porque teve lockdown e tudo mais. Então, que dia que é hoje? Às vezes eu não sabia que dia que era. Eu falei, puxa, a conta tinha que ter pagado ontem, tinha que ter pago ontem. Não paguei. E aí? Aí o que eu fiz? Comecei a montar manualmente um calendário gigante, né? Sobre quais eram os dias de pagamento. Aqui onde eu trabalho, aqui onde eu tô, era onde virou meu home office. Então eu tinha ali uma lousa daqueles quadros brancos com datas para eu pagar, para olhar assim, tá, é tal dia, tal dia. Aí, um paciente meu falou assim, por que você tá olhando para ali? Eu falei assim, ali é onde eu coloquei o calendário de coisas, de contas e tal, de afazeres. Ele, você não conhece o Google Agenda? Eu falei, não, me apresenta. Aí ele me apresentou o Google Agenda.
E aí aquilo mudou minha vida. Gente, eu tô falando que eu não tenho muito conhecimento com algumas coisas de tecnologia, embora outras eu tenha muita familiaridade. E aí aquilo mudou minha vida. Eu comecei a colocar os pagamentos de contas no Google Agenda, comecei a pagar tudo em dia. Mas aí eu comecei a planejar melhor, porque eu falei assim, gente, eu não tô sabendo quanto eu tô ganhando. Porque aquela coisa, né? Eu realmente bem desorganizado. Entrava o dinheiro tal, onde me perguntaram, quanto que você ganha no mês? Eu falei assim, eu não sei, eu acho que eu ganho tanto. Porque eu tinha uma sensação. Porque uma coisa que a gente tem também de comportamento é sensação. A gente tem uma percepção que não necessariamente ela é real. Eu falei assim, eu ganho tanto. Aí o dia que eu fui fazer minha planilha, eu falei, gente, mas eu ganho 2, quase 3 vezes mais do que eu achava que eu ganhava. E onde é que está indo esse dinheiro? E aí a gente começa a pensar assim, se está entrando esse dinheiro, para onde é que eu vou direcionar esse dinheiro? Né? E como é que eu vou direcionar esse dinheiro? A primeira coisa que a gente faz é querer comprar chocolate, né? Não sei vocês, mas eu adoro comprar delivery de comida, adoro comprar chocolate, adoro comprar doce, né? Adoro gastar com aquilo que às vezes eu não preciso, né? Sou como todo ser humano, ou a maioria dos seres humanos. Mas aí a gente começa a se conscientizar, porque uma questão da psicologia financeira também é a gente pensar a longo prazo, né? A gente pensar na nossa vida lá na frente. E aí a gente tem o que? Aquela palavrinha que um monte de coach adora: controle. Coach financeiro, coach de psicologia, um monte de coach adora controle. Gente, não é tão fácil assim. Se fosse, era uma planilha, né? Tomada de decisão não é pode ou não pode. Quantas coisas influenciam a nossa tomada de decisão de comprar uma coisa que muitas vezes a gente não precisa? E é nesse sentido que a gente vai olhar. E com a psicologia analítica a gente faz o que? A gente ainda olha o que? O complexo que está atuando ali por cima, por trás, na verdade, dessa tomada de decisão. Né? Da história da pessoa, das emoções, dos traumas, né? Da questão traumática que muitas vezes está suprindo ali. Então a gente começa a olhar de uma outra forma. Mas a gente vê o que? A necessidade de pensar a longo prazo. Quando a gente fala assim, estou em dívida, preciso saldar dívidas. Tá, como que eu saldo dívida? Um comportamento de culpa é assim, então eu vou ganhar tudo e vou colocar todo o meu dinheiro lá. Só que eu esqueço de investir ou direcionar uma parte para o lazer. E aí eu desmotivo. Então, é uma organização. Então, existem especialistas que orientam como saldar dívidas de uma maneira mais tranquila, nesse sentido de não ficar com um chicote nas costas, né? Outra coisa que movimenta muito a questão psicológica. Lembra o tripé? Gastar menos, ganhar mais, investir melhor. O que é ganhar mais? Muitas vezes eu não vou conseguir ter um outro emprego que eu ganhe mais, mas eu posso fazer renda extra. E quais são as formas de renda extra? Aí a gente se depara com um monte de youtuber falando, vai vender brigadeiro. Tá, vamos olhar para o marketing. Eu posso vender brigadeiro e ganhar tanto por cada brigadeiro, mas quem vai comprar tanto brigadeiro? Será que onde eu estou o pessoal quer comprar brigadeiro? Então, assim, cuidado também com soluções mágicas que vêm por aí, porque às vezes vem assim, 27 mil ideias para você fazer renda extra. Ok, mas aí eu gosto de fazer brigadeiro, gosto de comer a raspa do tacho da panela, vou desviar uns brigadeiros para mim, mas e aí? Será que eu tenho onde vender esse brigadeiro? Aí eu tenho uma produção gigante de brigadeiro, ninguém compra, eu desmotivo e falo, tá vendo, eu não dou certo na vida, não dei certo, nem isso deu certo. E aí cai o quê? Na questão psicológica. Então a gente tem que olhar para essas questões todas, tá? Porque é o quê? Muitas vezes o pensamento de meritocracia na renda extra. Então a gente é o que contra nesse canal? Meritocracia. Combinado? Então vamos pensar nessas questões todas. O que faz sentido? Se de repente, por exemplo, Rodrigo, o que eu posso fazer de renda extra como psicólogo? Abrir uma turma de um curso, abrir um grupo de estudos, abrir mais uns 2 ou 3 horários na minha agenda, né? Outro dia achei tão curioso que veio uma especialista de vender marketing digital, para mim é tráfego de dados, e ela olhou para minha agenda assim que ela tinha acesso, né, a quantidade de agenda, não os nomes dos pacientes, mas a quantidade de atendimentos. Ela olhou assim, tô vendo que você atende pouco. Ela me chamou de doutor, né? O doutor, eu não sou doutor, porque psicólogo não é doutor, a menos que tenha doutorado. O doutor atende em outro lugar? Eu falei assim, não, só atendo aqui, né? Online.
Aí ela falou assim pra mim, doutor, não tem interesse em abrir mais horários de atendimento? Aí eu falei assim, se você prestar atenção um pouquinho, meu bem, você vai ver que eu tenho 27 a 28 horários de atendimento por semana. Calculando isso em 1 hora e meia de atendimento cada, dá em torno de 40 horas. Tá bom, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa, aquele ímpeto de trabalhar mais e mais e mais. Eu resolveria o problema dela, que ela queria me vender um produto para divulgar o meu serviço, mas eu não resolveria a minha vida, né? Sendo que 40 horas já tá bom, mas se eu precisar de renda extra, com certeza eu vou abrir 1 ou 2 horários ou 3 a mais. Mas também posso fazer outra coisa, posso vender bolo, posso fazer outra coisa. Só que às vezes, quando a gente se depara com renda extra, a gente se depara com o quê? Com a frustração de não ter dado certo naquela profissão, de ter uma expectativa daquela profissão, né? Aí entra o quê? O saber empreender na profissão. Por isso que eu sempre falo, consultório psicológico, a gente trabalha a orientação profissional, né? Que é o nome que se dá hoje para o que era antes orientação vocacional. Só que eu insisto ainda, como psicólogo da psicologia analítica, em falar em orientação vocacional, porque a gente está falando de vocação, desse chamado que nos leva para realizar algo. E aí a gente tem que enfrentar a situação, como fazer funcionar. E é difícil. E ignorando a meritocracia, porque tem um monte de gente falando na nossa orelha o quê? Meritocracia. Então, assim, a gente, quando vai fazer renda extra, a gente se depara com a frustração de não ter dado certo. Às vezes com um orgulho, né? Que a gente às vezes acaba tendo um orgulho ferido ou até um orgulho mesmo presunçoso de que eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer determinada coisa. Ou às vezes um apego a muitas coisas, porque uma forma de fazer renda extra também é dar uma volta em casa e falar assim, o que eu não uso mais que eu posso vender e que eu estou acumulando. E às vezes a gente tem aquele apego. Ah, mas quem sabe um dia eu vou usar de novo. E nunca mais usou aquilo, tem 30 anos que não usou aquilo, mas está pensando que um dia pode usar. Desapega, vamos, ainda faz renda. Né? Então tem várias possibilidades de fazer renda extra. Percebe como tudo esbarra onde? No comportamento? Né? Então, a gente finalizando o vídeo, né, a gente resumindo todas essas informações, a gente tem o quê? A psicologia financeira, ela abarca muitos fatores, esses que eu falei e muitos outros. Mas é o que? Essa conscientização da nossa relação com o dinheiro. E aí a gente também se depara, sei lá, com como que a família lidava com o dinheiro, quais são as crenças que a família tem em relação ao dinheiro, que pra gente também, tipo, dinheiro é sujo, ou quem é muito rico não presta, sabe? Tem várias coisas que acabam permeando aí o nosso funcionamento psíquico, o nosso direcionamento em relação à própria finança. Quantas vezes a gente ouve assim, quem é muito rico não presta, o dinheiro é sujo, e aí a gente o quê? Evita até de olhar no nosso extrato bancário. Ou a gente é indisciplinado e não olha no extrato bancário. Né? Então, olha quanta coisa, né, a gente pode falar sobre isso. Aí, de repente, sei lá, lembra que eu falava do chocolate? De repente, se eu quero esconder do meu nutricionista que eu comi um chocolate, coisa que eu não preciso porque o meu não trabalha dessa forma, se eu quero esconder dos outros que eu comprei um chocolate, será que eu vou lançar que eu passei na chocolateria, na minha planilha? Às vezes não, né? Então, não vou ver isso porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então percebe que é sempre uma tomada de consciência, uma tomada de autonomia, as rédeas da própria vida e enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque a gente sim acaba entrando nessas dissonâncias cognitivas, né? Nessas falsas ideias que a gente tem da gente mesmo e da própria realidade, do próprio funcionamento das coisas. Então é muito importante o quê? O conhecimento. Por isso que a psicologia financeira ela é tão importante, por isso que os profissionais de psicologia, eu gostaria que muitos começassem a aprender mais sobre isso também, porque senão às vezes a gente, como é de humanas, a gente acaba não entendendo o funcionamento prático das coisas, a gente acaba ficando alheio, não só ao que está acontecendo com o paciente, mas às vezes com a própria vida. E isso cai o quê? Na precificação. Outra questão importante para a gente finalizar, outra questão importantíssima dessa subjetividade psicológica, né, é a própria precificação de um serviço. Porque de um produto, você faz conta, mercado, tal, chega no produto. Mas e a precificação do serviço? Né? Mas eu estou inserido num ambiente onde muitos profissionais cobram X, mas eu sei que meu serviço vale 2x. E por que eu vou cobrar X se vale 2x? Né? Então a gente pensa em estratégias. Então, de repente, eu valho 2x, mas estou achando que eu valho meio x. Né? Então, como que é essa percepção
Tudo isso está o quê? Dentro da autoestima, da autovalorização, né? De perceber aquilo que eu proporciono, qual que é o meu diferencial. Então, quantas vezes um trabalho ali de planejamento financeiro não engloba também essa questão da própria precificação, de como eu lido com a cobrança de paciente, de cliente. Eu achei o máximo. Uma amiga minha que é psicóloga, ela manda para os pacientes assim, o meme do seu barriga. Eu achei o máximo, achei divertido. É uma possibilidade, né? Então, bora lá, bora conhecer mais sobre dinheiro, bora se apropriar do que é nosso e bora pensar na nossa riqueza. Tem muitas informações por aí, como eu disse no começo. Eu sou contra a meritocracia, repito mais uma vez, e também quando você se deparar com um canal por aí, preste atenção. E mesmo esses que eu indiquei, se pisarem na bola, cobrem deles, tá? Porque não são infalíveis não, tá bom? E muitas vezes eles podem trazer realidades que não se apliquem a gente, não se aplicam a gente, tá bom? É isso. Qualquer questão, manda aqui, a gente tenta responder. Me segue nas redes, deixa seu like, manda para quem você acha que vale a pena mandar esse vídeo e bora lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!